Oi, eu sou a Grace do Biscoito Literário e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra poder bater um papo com vocês, pra poder falar um pouco sobre a diversidade cultural muito presente nos livros do Rick Riordan. Se você ainda não é inscrito no canal, pô, cara, na moral, se inscreve aí, deixa o seu like. Por aqui eu falo de livros, eu também falo algumas coisinhas do Riordan Verso. Inclusive tem uma playlist aí só de vídeos do Riordan Verso, mas eu pretendo, claro, produzir bastante conteúdo de PJO, HDO, ACDK, Magnus Chase. E pra você que não conhece também a loja da Blue Cookie, lá vende vários artigos de Percy Jackson, tem camisa, boné, caderninho, um monte de coisa. E usando o meu cupom QUEROBISCOITO10 você garante um desconto. Eu vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo, tá bom? Pra poder você ir lá e dar uma olhada. Enfim, né? Então vamos logo pro vídeo. Nesses dias eu tava arrumando umas coisas aqui em casa, né, e tal. E aí eu encontrei, tipo, perdido no meu guarda-roupa, uma antiga atividade de inglês que eu fiz, isso na época, no segundo ano do ensino médio, em 2018. Caraca, faz muito tempo já. Eu não lembro pra que era essa atividade. Eu acho que era, tipo, pra poder a gente fazer, tipo, um recorte de um jornal. E aí a gente ia juntar com os outros recortes dos outros alunos da turma. E aí a gente ia fazer, tipo, um jornal, alguma coisa assim. E aí eu falei um pouco sobre a diversidade cultural nos livros do Rick Riordan. E aí, nossa, cara, eu me empolguei real nesse trabalho. Porque olha isso aqui. Sério, eu colhei, inclusive, fanart. E eu escrevi um monte de coisa. Nossa, eu me empolguei real nesse trabalho de inglês. Aí eu encontrei esse trabalho perdido no meu guarda-roupa e aí eu tive uma ideia pra vídeo, né? Olha que legal. É inegável o fato do autor Rick Riordan, né, ser muito conhecido pelos seus livros, que são, assim, repletos de representatividade, diversidade. Mas é claro que eu não quero falar aqui sobre, tipo, militância, nem política, nem nada do tipo, porque esse não é o foco do vídeo. Eu só quero deixar claro que eu acho muito legal toda essa diversidade cultural que tem nos livros do Rick Riordan. Eu acho tudo isso muito importante, né? Não só porque o Rick Riordan tem, tipo, leitores ao redor do mundo e de alguma forma ele tem que meio que atingir vários públicos, né? Fazer mais pessoas se identificarem com seus personagens, aquela coisa toda. Mas também porque, querendo ou não, isso meio que faz com que a gente saia da nossa bolha. Tipo, ler sobre a Piper, né? Que tem descendência Cherokee, ou ler sobre a Samira Wabas, que é, tipo, muçulmana. Querendo ou não, isso meio que desperta a nossa curiosidade para determinada cultura ou religião. Faz com que a gente pesquise mais, leia mais, saiba mais. Então, assim, gente, conhecimento é tudo. E os livros do Rick Riordan não se resumem só à mitologia grega, romana, egípcia ou nórdica. É muito mais além disso, como eu vou mostrar pra vocês aqui mais pra frente no vídeo. Léo Valdez e sua herança latina. Léo Valdez é um dos personagens mais engraçados e carismáticos de toda a série. Ele não chega a ser meu personagem favorito, mas ainda assim eu gosto muito dele. O Léo Valdez é filho de Hefesto, o deus do fogo e das forjas, e a mãe dele foi Esperança Valdez. Ela e o Léo têm descendência latina, né? Ela pelo menos tinha descendência latina porque ela morreu, mas o Léo ainda tá vivo, então... Ai, meu Deus do céu. Enfim, os dois têm descendência latina. O Léo nasceu em Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Desde que o Léo era muito pequeno, ele sempre foi assim de exata, sabe? Ele fazia vários cálculos complicados e tudo mais. Ele gostava de construir coisas, né? Ajudava bastante a mãe dele na oficina. E uma coisa que a mãe dele fazia muito assim, muito mesmo com ele, era tipo misturar o inglês e o espanhol, sabe? Na mesma frase, nas mesmas falas. E aí, né, o Léo cresceu como uma criança bilíngue. Ele sabia falar tanto inglês quanto espanhol, e todas as vezes que ele falava, tipo, o inglês e o espanhol, ele sempre usava as palavras em inglês e as palavras em espanhol, tipo, na mesma frase que nem a mãe dele fazia, né? Porque ele aprendeu daquele jeito. Inclusive, demorou um bom tempo pro Léo perceber que nem todo mundo falava daquela forma. Mas ainda assim, desde muito novo, o Léo sabia quais eram as palavras em inglês e quais eram as palavras em espanhol. E aí, depois de um tempo, né, ele aprendeu a, tipo, saber quando falar só em espanhol ou quando falar só em inglês, né? Problemas de gente bilíngue, né? Eu acho muito chique. Inclusive, Dona Esperança Valdez está de parabéns, viu? Porque acostumou o filho desse jeito, né? Criou um menino pra ser bilíngue, né? Mas mesmo falando em inglês o tempo todo, vez ou outra o Léo solta uma coisinha aqui, outra coisinha ali em espanhol. Eu não senti muito isso nos Heróis do Olimpo, mas nas provações de Apolo, o Léo solta coisas em espanhol o tempo todo. Inclusive, ele fica, tipo, chamando a Calypso de mamacita, que, pra você que não sabe, assim, não é uma palavra legal. A Calypso fica visivelmente incomodada. No último livro das provações, né, a Torre de Nero, a Reina vai lá e dá um puxão de orelha no Léo, né? Ela fica tipo assim, cara,
para de chamar a Calypso desse jeito, porque não é legal, você só tá sendo um babaca com ela, então para com isso. Gente, o Léo Valdez aí no seu processo de desconstrução. Aí, pois é, aí o Léo para de ficar chamando a Calypso de mamacita. Uma outra coisa em espanhol que o Léo comentou, assim, nas provações de Apolo, isso na Profecia das Sombras, no segundo livro, foi a expressão vai com queso, que significa, assim, literalmente vai com queijo. E, assim, é uma expressão que geralmente é usada, né, por pessoas engraçadinhas, como o Léo. E, Grace, o que significa essa expressão? Tipo, como assim? Vai com queijo? Não entendi. Exemplo, alguém tá fazendo uma piadinha com você tá sendo zoado por alguém. Então, no sentido figurado, é como se você fosse um rato que caiu naquelas ratoeiras com queijinho. E a pessoa que armou a armadilha, né, que armou ali a ratoeira, foi a pessoa que fez a piadinha, né? Foi a pessoa que armou ali pra você, que é o rato. Então é como se você, o rato, caísse na ratoeira, com queijinho. Ou seja, você, o rato, caiu na piadinha da pessoa que armou ali a armadilha. Tudo isso, assim, no sentido figurado. Uma outra grande referência que a gente tem à cultura mexicana, né, a cultura do Léo, é na casa de Hades, quando tá todo mundo ali, né, do Argo 2 reunido, menos o Percy e a Annabeth. Eu não vou falar aqui o porquê, porque senão pode ser um grande spoiler. Enfim, está lá todo mundo reunido no Argo 2. E aí eles precisam, né, chegar à casa de Hades e tal. E aí o Nico tinha feito contato com os mortos no dia anterior. E ele tinha reunido informações e tudo mais sobre a casa de Hades. Ele estava dizendo que era lá onde os gregos costumavam ir pra honrar os mortos e tudo mais. E aí o Léo comenta que aquilo se parecia muito com o Dia de los Muertos, que é uma festividade conhecida no mundo todo. E aí o Léo também acrescenta, né, ele fala que a tia dele, a tia Rosa, levava aquela festividade muito a sério. Mas ainda assim, pra você que não conhece, o Dia de los Muertos, nossa, Cara, eu tô muito assim, nossa, muito mexicana, falando de Dia de los Muertos. Nossa, chique. Enfim, onde é que eu parei? Enfim, pra você que não conhece, o Dia de los Muertos é uma celebração mexicana, onde os mexicanos meio que honram os mortos, né? Geralmente essa celebração dura, tipo, uma semana e tudo mais, eu acho que isso depende muito, assim, mas é basicamente, assim, uma festa onde as pessoas pintam o rosto, sabe? Aquelas maquiagens, assim, tudo bem chamativo, e aí as pessoas usam aqueles chapéus enormes, sabe? E a gente também tem umas figuras muito populares dessa festa, como La Catrina, a caveira mexicana, né? Todas essas figuras aí muito conhecidas, provavelmente você já viu em algum canto, em algum lugar, já ouviu falar também. E aí, depois que o Léo cita essa festividade, o Frank se intromete, né? E ele comenta que na cultura chinesa, os chineses também tinham essa coisa de honrar os mortos, os antepassados de suas famílias, né? Eles prestavam homenagens, aquela coisa toda. O Frank comenta isso. E aí o Frank também acrescenta, né? Ele diz que a tia Rosa do Léo ia se dar muito bem com a avó dele, né? Assim, sei lá, no universo paralelo, por conta aí da similaridade, né, entre as suas culturas. Frank Jang e o sangue antigo em sua família. E falando em Frank Jang, eu só quero deixar claro aqui que pra mim o Frank, assim, ele é o maior exemplo de diversidade cultural no Riordan Verso, juro pra vocês, porque esse cara, velho, ele é descendente de grego, descendente de romano, de chinês e é do Canadá. Então, assim, é muita coisa. O Frank nasceu em North Vancouver e na antiga casa dele tinha várias coisas, assim, dos ancestrais chineses dele. A família do Frank veio pro Canadá faz um tempo já, né? O Frank, ele faz parte da 4ª geração do Zheng, que vieram da China. E os Zheng, né, durante um bom tempo, eles tinham meio que prosperado aí no negócio da família de exportação e importação de produtos, então eles eram muito ricos e tudo mais. O Frank cresceu em uma mansão, aquela coisa toda. E sim, o sobrenome Jang se pronuncia desse jeito, Jang. Eu não sei direito porquê, mas eu ouvi o tio Rick, tipo, falar Jang e eu fiquei, tipo assim, meu Deus. Assim, é um choque pra mim, porque eu passei grande parte da minha vida pronunciando Zeng. Inclusive, eu botei na minha fanfic pro Léo falar, tipo assim, Frank, não se Zeng. Mas, enfim, é Jang, então não tem nem graça mais essa piadinha. O Frank nunca teve muito interesse, assim, em saber mais, né, sobre a história da sua família. Todas as vezes que a avó dele começava aquele discurso sobre seus ancestrais chineses, sobre sua antiga cultura, o Frank só queria dormir, sabe? Ele realmente, assim, não tinha um pingo de interesse. A única coisa chinesa que o Frank reconhecia era o seu sobrenome, Jang, né, que significa mestre dos arcos. E o Frank achava isso muito legal, né, porque ele sempre curtiu essa coisa toda de arco e flecha. De qualquer forma, o Frank tem sangue antigo, né? Ele tem sangue aí de príncipes e heróis. E como eu falei anteriormente, ele descende de gregos e romanos. E a gente pode dizer que o Frank é um legado de Poseidon, né? Porque o seu principal ancestral foi Periclimeno, que era um filho de Poseidon. E o Periclimeno, ele foi um herói, assim, que ele também tinha um poder de se transformar em outros animais. E aí ele foi passando isso, né, pros seus descendentes.
e esse dom aí foi passando de geração a geração a geração. E seus descendentes foram para Roma, de Roma foram para China, né? Mais especificamente na província de Gansu, numa cidadezinha chamada Lijiang, onde eu acredito que tenha sido por lá mesmo que saiu o sobrenome Zhang, da família do Frank. Pode parecer que não, mas Roma e China têm sim uma certa ligação. A avó do Frank diz isso pra ele, né, em certo ponto da história, lá no Filho de Netuno. Eu não acho que o Frank tenha acreditado, tipo, 100% na avó dele naquele momento, mas, assim, óbvio que ele acreditou, né, na parte que a família dele tinha um dom, um lance lá no graveto mágico. Isso ele, claro que acreditou, né. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu não tenho certeza se o Frank realmente caiu no papo da avó dele, de falar do lance lá de Roma e China não serem assim tão diferentes. Pelo menos eu não caí muito nesse papo, não. E por isso eu fui atrás de pesquisar, né? E, cara, eu pesquisei assim no Google, tipo, eu só escrevi Lijiang e apareceu uma porrada de artigo falando sobre, tipo, legiões romanas perdidas na China. Tipo assim, pá, do nada. E eu fiquei assim em choque, né, menina? Aí eu fui ler umas coisinhas e tudo mais, né, pro roteiro desse vídeo. E, menina, não é que eu achei informação mesmo. A gente só tem as teorias, né? Não tem nada assim confirmado. De acordo com o site Science Day Online, né, em 2010, foi feito, tipo, uma pesquisa com alguns moradores de Lijiang. Esses moradores, eles tinham, tipo, olhos verdes, né, sim, chineses com olhos verdes. E aí, esse teste foi feito nesses moradores de Lijiang justamente para saber se eles tinham ali alguma ligação, alguma descendência, né, com antigos romanos, né, que passaram por ali, né, mais especificamente com uma legião romana, né, que tinha passado por aquelas bandas há 2000 anos atrás. E aí, os resultados dos testes saíram, né, e foi provado que pelo menos 2/3 dos habitantes de Lijiang tinham os crânios, assim, tipo, de origem caucasiana, ou seja, tinham os crânios ali europeus. Mas enfim, como eu falei anteriormente, nada foi 100% confirmado. Existem, tipo, diversas teorias. E esse lance aí de dizer que, tiveram legiões romanas na China, não é uma coisa de agora. Em 1957, um arqueólogo também, né, chamado aí Homer Dubs, eu acho, né, da Universidade de Oxford, ele foi atrás também de futucar pra poder saber se Lijiang tinha ali ou não alguma ligação com alguma legião romana. E aí, cara, ele achou em manuscritos chineses registros de um grupo de soldados que atuavam em legiões romanas. Então, assim, esse lance aí, essas teorias não são de agora. E de qualquer forma, mais nenhum teste foi feito, nem nada do tipo, e a gente só fica aí com as teorias. Eu achei muito interessante o tio Rick ter pegado, né, essas referências aí pra poder construir um pouco do passado do Frank, né, do personagem, da família, da cultura do personagem. Eu achei isso muito interessante de verdade. Inclusive, eu vou deixar os links dos artigos que eu peguei. Tá tudo em inglês, só aqui jogando no tradutor dá super certo, então, enfim, tá tudo aí na descrição do vídeo pra quem quiser dar uma olhada. O Frank pode não ligar tanto assim pra sua descendência chinesa, né, mas com certeza ele liga pra sua nacionalidade, né, porque o Frank, cara, o Frank é patriota até demais, né. Inclusive no Sangue do Olimpo, tem uma cena que tá o Frank, o Percy, a Hazel e o Léo também, se eu não me engano. Nisso eles estão em Olímpia, na Grécia, né, numa das missões deles e tal. E aí o Frank comenta, né, que o lugar que eles estavam lá, porque eles estavam, tipo assim, num monte de ruínas, sabe, nas ruínas ali de um templo. E aí o Frank comenta que aquele lugar era enorme, que as ruínas se estendiam a quilômetros de distância. E aí o Percy vira pra ele e ele pergunta, tipo assim, cara, mas quanto dá isso aí em medidas normais, tipo milhas? E aí o Frank, tipo, se irrita real, sabe? Parece que o Frank, ele leva aquilo pro lado pessoal, não sei. E aí o Frank fala, tipo assim, cara, quilômetros são medidas normais, são medidas usadas no Canadá e no restante do mundo, né? Só vocês, americanos, que tudo, não sei o que, sei lá. Enfim, o Frank, ele fica muito, muito, muito irritado. E o Percy fica, tipo assim, cara, calma. Piper McLean e a tribo Cherokee. A Piper McLean é uma personagem que divide bastante o fandom, né? Porque, assim, tem gente que gosta dela, tem gente que não gosta. Mas, enfim, não estou aqui pra dar minha opinião acerca da personagem, e sim pra poder falar sobre a diversidade, né, que ela carrega. A Piper é nativa americana, ela descende de uma tribo indígena dos Estados Unidos, uma tribo muito antiga e muito rica também em tradições, cultura e história. Eu tô falando aqui dos Cherokee. Há quem diz, né, que os povos Cherokees, ou melhor, os povos originários dos Cherokee vieram da Sibéria. E aí eles meio que se dividiram. Uma parte foi pra América do Sul, enquanto que a outra parte foi pra América do Norte, originando os Cherokees. Os Cherokees costumavam viver em aldeias, vilas. Eles faziam casas de barro ou às vezes de gramíneas. O principal e único meio de transporte dos Cherokees eram as canoas. Eles também plantavam feijão, milho, abóbora, batata doce. Também comiam algumas plantas selvagens, né? O peixe era também muito presente assim na alimentação deles. E aquela coisa de sempre,
né? As mulheres eram as senhoras do lar, cozinhavam, cuidavam da casa, plantavam, colhiam, né? Mas elas também participavam de alguns conselhos da comunidade, enquanto que os homens ficavam com um trabalho mais pesado, né? Eles caçavam, construíam coisas. Enfim, por mais que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tivesse declarado que aquelas terras Cherokees realmente pertenciam aos Cherokees, teve um cara chamado Andrew Jackson, que assim, sempre tem um idiota, né? E aí esse cara, né, o Andrew, ele botou na cabeça que não, que aquelas terras eram deles, não tinha nada a ver com Cherokees, etc e tal. Começou toda uma perseguição contra os Cherokees. Muitos deles foram presos, levados pra longe, né? Mais especificamente pra um lugar chamado Fort Gibson. Só que tinha um problema. Assim, não tinha um problema, tinham vários problemas, né? Porque o Fort Gibson era muito, assim, desconhecido pro Cherokee. Era um lugar completamente diferente do que eles estavam acostumados. Eles não estavam se sentindo bem lá, né? Porque não era uma terra boa. Eles meio que, assim, fugiram, né? E eles foram, tipo, perambulando de região em região, até que, por fim, os Cherokees se instalaram num lugar chamado Tahlequah, no estado de Oklahoma. E adivinha só de onde a Piper McClay é? Isso mesmo, Oklahoma. Coincidência? Eu acho que não. A Piper nasceu numa reserva indígena lá em Oklahoma, né? Toda a família dela é de lá. Só que aí, quando ela tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, ou até menos, o pai dela se tornou ator, né? Ele ganhou aí um papel num filme. E aí, ela e o pai dela se mudaram de Oklahoma e eles foram pra Los Angeles e adotaram um estilo de vida completamente diferente do que eles estavam acostumados em Oklahoma, né? Seja como for, eu não achei que nos Heróis do Olimpo a Piper se importava tanto assim com a sua descendência Cherokee. E tá tudo bem, né? Porque ela tava preocupada com outras coisas, afinal, Gaia tava despertando e ela tava toda apaixonadinha pelo Jason, enfim, né? Mas ainda assim, nos capítulos da Piper, o vovô Tom, né? O famoso vovô Tom, ele é muito citado e às vezes a gente conhece um pouquinho, né, das antigas histórias Cherokees. Porque assim, o vovô Tom, ele contava muitas histórias da tribo, né, pro pai da Piper. E aí, quando eles se mudaram pra Los Angeles, né, o pai da Piper também costumava contar pra Piper muitas histórias Cherokees, né? Histórias que foram passadas assim de geração pra geração e que o pai da Piper acabou levando consigo pra Los Angeles. Então, assim, é muito comum a gente ver, tipo, algumas referências da tribo da Piper, né, nos capítulos da Piper e também algumas histórias. Por exemplo, a história do cara que virou cobra. É uma história assim, muito bizarra, muito doida, mas eu gosto muito. Sabe aquela cena no Sangue do Olimpo, quando tá a Piper e o Jason, né, eles estão lá na cabine do Jason, e aí o Jason, ele tá muito chateado, ele tá pensando em desistir de tudo e tal, e aí a Piper conta pro Jason uma historinha, né, Cherokee, pra poder levantar ali um pouco a moral, né, do namorado dela. E aí a história é o seguinte: havia 2 caçadores Cherokee, tipo, perambulando pela floresta, e esses 2 caçadores, tipo assim, cada um deles tinha um tabu. Um não podia comer carne de esquilo, enquanto que o outro não podia comer carne de veado. E aí naquele dia, esses 2 caçadores não tiveram muito sucesso na caça, né? Eles só conseguiram 2 esquilos. O que só podia comer carne de veado tava suave, né? Porque ele tava ali comendo os esquilos e tudo mais, ele tava meio que saciado. Enquanto que o outro, que não podia comer carne de esquilo, tava meio que passando fome, né? Porque ele não podia comer carne de esquilo, afinal era seu tabu. Mas aí o amigo dele vira pra ele e fala pra poder ele comer sim, que aquilo não tinha nada a ver. E aí o caçador, que não podia comer carne de esquilo, pensou: cara, realmente? E aí o que ele fez? Isso mesmo, comeu a carne de esquilo, que não era pra ele comer. Resultado, na manhã seguinte ele virou uma cobra, né? Porque ele violou ali o seu tabu. Mas agora, nas provações de Apollo, a Piper tá completamente diferente, né? Ela parece aí muito mais determinada em saber mais da sua cultura, né? Da sua história. E assim, isso fica muito escrachado no 3º livro das provações, né? Isso tudo porque agora, né? Depois de certos acontecimentos que eu não posso dizer aqui porque é spoiler, a Piper, ela tá se vendo aí, como é que eu posso dizer sem dar spoiler? A Piper não tem muito com o que se preocupar, digamos assim, né? Tudo bem, tem um lance da Triunvirata S.A., tem uns imperadores, mas ainda assim, a Piper, ela tá, tipo, muito mais disposta agora, né, a abraçar a sua herança cultural, né, a sua história. Não é à toa que a primeira vez, né, que a Piper, a Meg, o Grover e o Apollo vão pro labirinto lá de fogo, a Piper usa como arma uma zarabatana, que olha só que surpresa, é uma arma indígena, que se eu não me engano pertencia ao vovô Tom, e que ela pegou emprestado. E aqui, no Labirinto de Fogo, né, na página 228, cadê? Enfim, né, aqui nas provações de Apollo, a Piper, tipo, ela vira pro Apollo e aí ela fala o seguinte: passei os últimos meses tentando entender mais sobre a minha herança. Peguei a zarabatana do meu avô e conversei muito com meu pai sobre a história da família pra tentar fazer com que ele se distraísse dos problemas.
Mas e se eu não for nenhuma das coisas que disseram que eu sou? Eu tenho que descobrir quem eu sou. É exatamente isso que a Piper diz. E nossa, cara, eu fico toda arrepiada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa ideia. É claro que eu pretendo trazer mais vídeos assim, né? Mais vídeos falando um pouco aí, sei lá, da diversidade cultural dos personagens. Porque eu sei que eu só falei de 3 personagens aqui, do Léo, do Frank e da Piper. E que também falta o Nico, falta o Paulo Montes, né? O Semideus aí em BR. Falta mais quem, gente, que falta? Falta a Samira Labas, falta a Alex Fierro. Tem muitos personagens. E eu pretendo fazer uma parte 2, quem sabe uma parte 3, parte 4, parte 5 dessa série, desse tipo de vídeo, também não sei, né? Se você gostou, então deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações, porque vamos ter bastante conteúdo de Percy Jackson por aqui. Comenta aí embaixo o que você achou, me siga nas redes sociais, dá uma passadinha na loja da Blue Cook, conheça um pouco mais sobre o projeto Recicla Leitores. Um beijo e até semana que vem. Tchau!